todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre crueldade das perguntas 752 a 756. Na pergunta 752, poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Porque nós estamos estudando a lei de destruição no livro dos Espíritos. Então eles querem saber, Kardec quer saber, se a crueldade está ligada a essa lei de destruição, que nós vimos que é uma lei natural. E eles respondem que é o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo, ela resulta sempre de uma natureza má. A crueldade, ela extrapola o instinto de destruição, porque a destruição é uma lei natural. Nós vimos que é necessário que haja esse instinto de destruição para que os animais se selecionem, os animais um se alimentando do outro, um destruindo o outro, criem na natureza uma preservação, uma certa preservação, porque senão uma raça se sobressairia à outra. Porém, na crueldade já extrapola esse limite da destruição. Na pergunta 753, por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Por que ela é tão comum nos povos primitivos? Nos povos primitivos, como lhe chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna em geral cruéis. Esse instinto animal, esse instinto de crueldade, esse instinto que mais assemelha o ser humano ao animal, ele está muito presente nos povos mais primitivos, no início do desenvolvimento da raça humana. Porém, com o passar do tempo, ele vai se modificando. Eles continuam. Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. A influência da espiritualidade inferior também é muito presente, quanto mais atrasado espiritualmente for o povo, for a população. Na nossa condição social de planeta de provas e expiações, ainda há uma grande influência de espíritos inferiores na realidade da vida humana. O ser humano ainda é muito influenciado por esses espíritos, tanto que as suas limitações internas, a sua violência interna, as suas dificuldades internas faz com que haja essa sintonia com esses espíritos, que acabam lhes acirrando, aumentando esses instintos de violência e de crueldade. Na pergunta 754, a crueldade não derivará da carência de senso moral? Como se o homem não tivesse senso moral. Então, em função disso, não haveria um aumento da crueldade? E eles respondem assim, dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germen da flor que ainda não desabrochou. Eles nos dizendo então que não é que haja carência como se Deus tivesse esquecido de colocar o senso moral no ser humano, não. Nós temos esse senso moral, só que como se numa crisálida.
como se, como ele falou, no perfume de um germe ainda, que ainda não desabrochou. E que com o desenvolvimento do ser humano, o senso moral também vai se desenvolvendo. Então não é que falte esse senso, mas ele precisa de desenvolvimento, ele precisa das várias experiências que ele tem nas reencarnações sucessivas para lhe aprimorar, para lhe desenvolver, para lhe ensinar sobre esse senso moral. Kardec faz uma nota. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis as circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. Kardec, de acordo com o que os espíritos ensinaram, nos diz que as faculdades existem todas em estado latente no ser humano e que vai se desenvolvendo na medida que o ser humano se desenvolve. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Em função disso, nós vamos refletir que, se estamos sob influência constante da espiritualidade inferior, que muitas vezes acaba dirigindo os nossos atos, as nossas atitudes, como já nos falou Kardec, precisamos, então, refletir que, se nós nos deixarmos, se nós dermos vazão aos nossos instintos, aos nossos vícios, aos nossos prazeres, de uma forma que venha nos prejudicar e que venha prejudicar a sociedade, nós estaremos sob essa influência estreita e vai ser difícil nós conseguirmos uma luz desse senso moral dentro de nós, porque acabamos envolvidos por essas vibrações muito densas, muito pesadas, que é o que ocorre nos processos obsessivos. Por isso, muitas vezes a gente conhece uma pessoa, sabe que uma pessoa é boa, mas de repente a pessoa toma atitudes de um ser que está completamente desequilibrado. Isso pode acontecer, sim, nós vemos acontecer na sociedade, pessoas que acabam cometendo crimes, que acabam cometendo violências, que os que são próximos julgavam que essa pessoa não seria capaz disso. Mas que com o passar do tempo, com o crescimento desse ser, com o desenvolvimento desse ser, com o seu aprendizado, ou se nós buscarmos, por exemplo, uma religião, se nós buscarmos a Deus, se nós buscarmos cultivar a oração, nós vamos estar alimentando esse senso moral e vamos estar nos afastando dessa espiritualidade inferior e vamos estar nos reeducando espiritualmente e trabalhando também essas nossas condições íntimas inferiores. Na pergunta 755, como pode dar-se que no seio da mais adiantada civilização se encontre seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Porque existem casos assim e nós os vemos todos os dias. Se formos procurar por esse tipo de notícia, nós vamos ver a violência alcançando pessoas de uma forma até selvagem, dentro de meios de civilizações, de culturas mais civilizadas. E eles respondem que do mesmo modo que numa árvore carregada de bons frutos pode encontrar-se alguns defeituosos. São, se quiseres, selvagens que da civilização só têm o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem. Mas se a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Pode acontecer, então, que seres vindo de mundos mais atrasados ou de civilizações mais atrasadas reencarnem em civilizações mais adiantadas, mas que os seus costumes ainda são muito bárbaros, muito acelvajados e que chocam a população de onde eles reencarnam com a sua selvageria. Na pergunta 756,
A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? E eles respondem que a humanidade progride. Esses homens em que o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando este é joeirado, quando este é separado, é limpo. Essa população de espíritos mais perversos que vivem pela violência, nós sabemos que a Terra está passando por esse progresso espiritual. Ela vai dar um salto na sua evolução. Vamos deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser um mundo em regeneração. E nós, na atual existência, estamos vivenciando esse processo de transição, onde muitos espíritos ainda se deixam levar por essa violência, mas que com o desenvolvimento da Terra também não vai haver mais espaço para esses espíritos reencarnarem e, portanto, vão ter que ser levados a reencarnar em planetas mais atrasados de acordo com a sua sintonia vibratória. Eles continuam a resposta, mas desaparecerão para renascer sob outros envoltórios. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem ha conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem. O homem vai continuar reencarnando. Esses mais atrasados serão levados para planetas ainda em desenvolvimento, ainda em provas e expiações, ou talvez até em condições mais atrasadas, para dar vazão a essa violência, a essa selvageria, aprendendo com os seus erros e se transformando. Porque o que Deus quer é a transformação dos seres. E todos nós um dia nos transformaremos. Esses que agora, pela sua violência, serão afastados da civilização da Terra, também aprenderão um dia, também se transformarão e se tornarão homens de bem, homens com uma moral elevada, que serão úteis à sociedade e que poderão retornar à Terra ou continuar o seu processo evolutivo em outros planetas de outras formas, segundo as suas necessidades. Assim como nós um dia, provavelmente, também saímos dos nossos planetas de origem e viemos fazer todo esse aprendizado que estamos realizando na Terra atualmente e que só agora estamos começando a desabrochar dentro de nós algumas noções de moral, de como devemos proceder de maneira a nos trabalhar e a trabalhar e sermos úteis para a sociedade. Nós vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no capítulo 6, nos criminosos arrependidos, o espírito de Castelnaudari. Lá nós vamos encontrar o relato deste espírito, que é um exemplo de um espírito ainda bastante selvagem, bastante cruel. E diz assim: numa casinha perto de Castelnaudari havia barulhos estranhos e diversas manifestações que a faziam considerar como assombrada por algum gênio mau. Por esse fato, ela foi exorcizada em 1848 sem resultado. O proprietário, o Sr. D, que quis aí morar, morreu nela subitamente após alguns anos. Seu filho, que quis morar aí em seguida, recebeu um dia, entrando num dos cômodos, uma vigorosa bofetada dada por uma mão desconhecida. Como estava perfeitamente sozinho, não pôde duvidar que não viesse de uma fonte oculta. E por isso decidiu deixá-la definitivamente. Há na região uma tradição segundo a qual um grande crime tinha sido cometido nessa casa. Tendo o espírito que dera a bofetada sido evocado na Sociedade de Paris em 1859, manifestou-se por sinais de violência. Todos os esforços para acalmá-lo foram impotentes. São Luís, interrogado a seu respeito, respondeu: é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Nós o fizemos vir, mas não podemos coagi-lo a escrever.
Apesar de tudo o que lhe foi dito, ele tem seu livre-arbítrio, o infeliz faz dele um triste uso. Nessa consulta com São Luís, ele dizendo como é que era o espírito. E Kardec pergunta, esse espírito é capaz de aperfeiçoamento? Ele pode se aperfeiçoar? E ele responde, por que não? Não são todos esses como os outros? É preciso, entretanto, esperar encontrar dificuldades. Mas por mais perverso que ele seja, o bem retribuído pelo mal acabará por tocá-lo. Orai primeiro e evocai-o daqui a um mês e podereis julgar a mudança que nele se terá operado. Primeiro, São Luís manda que eles orem durante um mês por esse espírito, para acalmá-lo, para que essas energias irradiadas para ele possam agir em benefício dele e que ele possa vir de um pouco mais transformado. O espírito, evocado de novo mais tarde, mostra-se mais tratável, depois, pouco a pouco, submisso e arrependido. Das explicações fornecidas por ele por outros espíritos, resulta que em 1608 ele morava naquela casa, onde assassinara o irmão por suspeita de ciumenta rivalidade, golpeando-o na garganta enquanto ele dormia, e alguns anos depois aquela que fizera sua mulher após a morte do irmão. Morreu em 1659 com a idade de 80 anos, sem ter sido perseguido por esses homicídios, aos quais se prestava pouca atenção naqueles tempos de confusão. Desde sua morte não cessara de fazer o mal e provocara vários dos acidentes ocorridos naquela casa. Um médium vidente que assistia à primeira evocação viu-o no momento em que quis fazê-lo escrever. Ele sacudia fortemente o braço do médium. Seu aspecto era apavorante, vestia uma camisa coberta de sangue e segurava um punhal. E eles fizeram outra pergunta a São Luís. Tende a bondade de nos descrever o gênero de suplício desse espírito. E ele responde, é atroz para ele. Foi condenado a permanecer na casa onde o crime foi cometido sem poder dirigir seu pensamento para outra coisa que não esse crime. Sempre diante de seus olhos e ele se crê condenado a essa tortura por toda a eternidade. Ele se vê constantemente no momento em que cometeu seu crime. Toda outra recordação lhe é retirada e toda comunicação com o outro espírito proibida. Foi-nos dito que para os espíritos o tempo não existe e que para eles um século é um ponto na eternidade. Então não é o mesmo para todos, querendo saber Kardec, porque o espírito estava ali achando que essa condição dele seria eterna, seria para toda a eternidade, esse inferno que ele estava vivendo. E por isso Kardec pergunta, sim, mas e o tempo no plano espiritual? Não passa muito mais rápido, não passa de uma maneira diferente? Por que então ele se sente assim, como se fosse uma eternidade? E São Luís responde, não, certamente não é assim, a não ser para os espíritos que chegaram a um grau muito elevado de avanço. Então, para os espíritos superiores, o tempo realmente não existe. Ele, em comparação com o nosso tempo aqui na Terra, a eternidade é um segundo. Mas, para os espíritos inferiores, o tempo é por vezes bastante longo, sobretudo quando sofrem. Então, para os espíritos inferiores, eles têm a sensação de que aquele tempo que eles estão vivendo é uma eternidade, porque eles não conseguem se dar conta do tempo que passa no plano espiritual como tínhamos o tempo aqui na Terra. De onde vinha esse espírito antes dessa sua encarnação? E ele responde que ele tivera uma existência entre as hordas mais ferozes e mais selvagens. E anteriormente vinha de um planeta inferior à Terra. Então, na Terra, ele havia encarnado entre um povo muito selvagem. E antes disso, ele veio de um planeta inferior. Várias conversas com esse espírito trouxeram-lhe uma notável mudança no seu estado moral. Kardec, conversando com ele, tende a bondade de nos descrever a situação em que estáveis antes que vos chamássemos da primeira vez. Compreendei que perguntamos isso para ter um meio de vos ser útil e não por um motivo de curiosidade.
E o Espírito responde: já vos disse, eu não tinha consciência de nada no mundo senão do meu crime. E não podia deixar a casa onde o cometi a não ser para me levar no espaço onde tudo à minha volta era solidão e obscuridade. Hoje em dia, sinto muito mais remorsos e não sou mais coagido a ficar nessa casa fatal. É-me permitido vaguear na terra e procurar esclarecer-me pelas minhas observações. Mas então compreendo a enormidade dos meus crimes horrendos. E se sofro menos por um lado, minhas torturas aumentam do outro pelo remorso. Mas ao menos tenho esperanças. A tortura dele agora, que ele despertou para o remorso, na verdade está sendo uma cura que ele está fazendo, porque já está sentindo o remorso, é o início de uma cura. Durante vosso longo isolamento, e pode-se dizer vosso cativeiro, tivesses remorso? Kardec querendo saber se, enquanto ele estava naquele isolamento, ele teve remorsos. Ele falou: nem um pouco. E é por isso que sofri tanto tempo. Foi somente quando comecei a sentir remorsos que foram provocadas sem meu conhecimento as circunstâncias que trouxeram minha evocação, a qual devo o início da minha libertação. Obrigado, portanto, a vós que tivestes compaixão de mim e me esclarecestes. O remorso foi o início dele poder ser resgatado e levado para iniciar esse processo de conversa e de esclarecimento. Nesse Código Penal Divino, a sabedoria, a bondade e a previdência de Deus para com as suas criaturas se revelam até nas menores coisas. Tudo é proporcional. Tudo é combinado por uma admirável solicitude para facilitar aos culpados o meio de se reabilitar. São-lhes creditadas menores boas aspirações da alma. Então, mesmo entre os mais perversos, os mais criminosos, aquele que já começa a sentir remorso, aquele que quer se modificar, aquele que busca através do seu pensamento a Deus e procura ser resgatado, pede para ser resgatado, pede para ser dado uma nova oportunidade, tudo isso é levado em conta pela espiritualidade, que só está a postos, esperando que a pessoa dê a mínima brecha para poder ser socorrido. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro. Thank you.